Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio especial. Mas antes disso, Bloco 7 Cervejaria, QR Code na tela aí para você que aprecia uma bela cerveja artesanal. Experimente aí que a gente tem um cupom de desconto do Planeta. Vai lá que eles entregam para todo o Brasil, tá bom? E dá uma olhada aí nas nossas comunidades da Hotmart Sparkle. Tem 2 comunidades aí com conteúdo exclusivo para você que é fã desse podcast humilde aqui e quer dar uma mão pra gente. Participe lá da comunidade que tem cortes exclusivos, produtos promocionais, ingressos de stand-up e muito mais, tá bom? E vamos começar agora, sim, esse episódio maravilhoso, né, Humberto Russo? Castle Records. Hoje é um episódio de comédia, né, Daniel? Eu gosto de episódio de comédia. Não aguento mais falar com o fantasma, Daniel. Então, é verdade, é verdade. Sou farto. O fantasma tá botando pão na mesa, amigo. Não tô reclamando. Tô sendo só sincero, porque aqui é minha política de sinceridade. Sim, total e absoluto. 2 coisas que eu tenho que falar aqui, que nós temos shows sexta-feira, porque hoje é um episódio de comédia, então quem vai assistir é o pessoal da comédia, sim. Não é o pessoal do fantasma, sim. Tá? Então temos show na sexta-feira, às 9h30 da noite. Verdade. E nessa mesma sexta-feira vai ter show de lançamento da Cancel Records, o álbum do Oscar Filho. Verdade. Vou lá assistir, inclusive. Eu estarei lá também, hein? Estarei fazendo show. E eu vou lá assistir também. Isso. Então vai estar todo mundo lá. Você não vai fazer? Não vou fazer, vou assistir lá, então. Humbertinho. Vai ser um grande evento, hein? E hoje estamos com o pessoal da Cancel Records para falar desse projeto maravilhoso que veio para o Brasil e lançou a maior obra da comédia nacional, que é o Motivo de Van Gogh. Eu sempre falo isso, né? Mas o pessoal não fala de outra coisa. Antes da gente lançar, a gente já falou que era a maior obra da comédia nacional e realmente foi. Coisa incrível. É o melhor álbum que vocês lançaram. Vamos falar a verdade mais aqui? divertido pra eu editar. Aí, tá vendo? Não é porque eu tô pressionando aqui que o pessoal da gravadora vai falar, entendeu? Estão falando sinceramente. Obrigado, Det e Mike. Valeu. Maiquinho brasileiro. Eu tentei ser educado, mas uma proximidade, Maiquinho. Obrigado pela presença. Também, cara. Eu tô aqui do lado deles. Você é meu irmão, cara. Você já veio 8 vezes e só vem pra tomar café. 8 vezes aqui pra tomar café e falar asneira com vocês. Mas é sempre bom, porque sempre tem café. Sempre que eu venho, vocês Boa, a gente dão um providencia, café pra mim. Né? Nem que seja aqui do boteco da esquina, né? Exatamente, mas sempre Desce correndo, busca um. Exatamente. Acho que a gente pode começar falando que estivemos juntos no programa de noite. Isso. Que dia que foi? Segunda-feira? Como é que foi pra vocês gravarem? Vocês já tinham esse costume de ir lá, da entrevista? Como é que foi? Não, essa foi minha primeira entrevista. Principalmente tipo, numa televisão, entendeu? Assim, sabe? Tipo, para várias pessoas. Então eu tava muito nervosa. Mas no momento que eu entrei no palco, vocês me ajudaram muito, me acalmaram. E aí eu me soltei. Aí, como você disse, eu até fiquei zoando do Diguinho. Me senti confortável o suficiente para fazer isso. A Det foi mais engraçada que todos os comediantes. Todos nós né? juntos, com certeza. Todos lá. A melhor piada do programa foi dela. Foi incrível, cara. Tirou aplauso e tudo. Eu acho. Verdade. Foi uma porrada no Diguinho que merece, entendeu? Ele tava zoando de mim. Não é? Exatamente. Justo. Exatamente. Que é melhor ainda, a piada é de vingança, né? Isso. Inclusive, a gente não sabe exatamente, acho que vai ao ar dia 13, né, talvez. Parece que vai ser o dia 13. A gente queria que fosse antes, mas dia 13 tá ótimo. Eu tava até brincando aqui com o Daniel. Justamente pra divulgar o show dessa sexta, né? Que é o lançamento. Exato. E tal. Mas acho que vai ser dia 13 mesmo. Sabe que eu tava até brincando aqui com o Daniel, que vocês estavam falando lá aquela hora porque o Danilo puxou, né, a divulgação. Foi. A gente já tava sem esperanças, aí o Danilo puxou. Aí eu vi que vocês todos ficaram esperançosos, eu falei, não, a edição vai cortar, eles vão jogar no dia que eles quiserem. Vai tirar isso que é no futuro, qualquer coisa diz que é no passado. Eles dão um jeito, e é isso. Então vamos contar um pouco da história de vocês, até antes da criação da Cancel Records, porque eu acho que tem bastante coisa interessante para formar essas 2 pessoas que trouxeram a Cancel Records com essa proposta de livre expressão, que eu acho que é um negócio que está acabando. Isso, para mim é uma das coisas mais importantes. Eu digo sempre, para quem me escuta, para mim eu acho os comediantes a nossa última linha de defesa pela liberdade de expressão. Então, para mim, ir para o Maiquinho, a gente quer fazer de tudo para proteger vocês, para ajudar vocês e para a gente continuar fazendo pessoas rirem, entendeu? Eles tem que se preocupar se vai ofender, porque uma pessoa que fica ofendida é uma coisa pessoal dele, não todo mundo vai ficar ofendido com a mesma piada. Então, por que a gente vai censurar isso? E é muito doido, né? Tem ali, inclusive, um cara ali que é maravilhoso e em vinil, inclusive, que eu comprei por R$25, o melhor barganha da minha vida. O cara achou que era um cantor de blues. Ah, sério? Ele falou, por que você vai levar isso? Ninguém compra, você é um cantor de blues ruim. Meu Deus do céu. Aí eu falei, quanto que você tá cobrando? Isso aí pode levar R$25. Ok. Eu nem tava na sessão de comediante porque eu tenho vitrola, né? Que se fala.
E eu gosto de comprar os vinis dos comediantes, Aham. por causa da arte, Pô, né? isso é. Pô, é legal pra caramba. E isso é uma coisa que meio que morreu, né? Infelizmente, assim, mas é o meu lado hipster. E aí eu gosto de ficar analisando as piadas antigas dos comediantes brasileiros, Ari Toledo, Costinha, esses caras, eu acho da hora. Mas assim, é muito doido, assim, porque eu gosto, mas assim, você lançar um selo hoje em dia, né, que nada mais é que isso, é muito doido, né? Que motivou? Você fala, não, tem gente que quer consumir ainda o áudio do Pô, show. nos Estados Unidos, e ele pode até falar melhor disso, nos Estados Unidos é na cultura deles. Então, até antes junto com o Richard Pryor, George Carlin, tipo, eles soltavam seus discos sempre, ou lançavam seus discos sempre. E era, tipo, as pessoas, os estudantes, gente jovem, escutava, e eles tinham as mensagens, né? Tipo, o George Carlin foi um dos maiores, ele e o Lenny Bruce, que lutaram pela liberdade de expressão, para os artistas poderem falar o que eles querem, falar palavrão no palco, e discutir coisas que as pessoas não discutiam, tipo aborto, entendeu? Então, pra gente, tipo, lá nos Estados Unidos, eles continuam com essa mania, tipo, eles gostam. E quem é fã de comédia, eles conversam, você já escutou? O fulaninho de tal tá sendo com o seu novo disco, você já escutou? Então, é da cultura americana, e eu acho muito legal. Eu curto escutar discos de comédia. Não, é demais. E principalmente, dependendo do comediante, eu acho que traz um negócio que vai além do vídeo. Por exemplo, o Jessenick tem o Calígula, o Mark Normand, o primeiro dele, que eu acho que é produzido pela Amy Schumer, também é em áudio. E tem uma parada, por exemplo, o Bill Cosby, antes de ser esse cara que dá boa noite a Cinderelas, ele tinha discos de vinil que inspirou muitos comediantes, assim, de infância, assim, o Seinfeld e tal. E ele era um storyteller, assim. E você conseguia imaginar a cena do cara descrevendo no áudio a piada toda. E eu acho que isso tem uma magia que a gente, aqui no Brasil, como o stand-up é bastante recente, acho que a gente perdeu um pouco dessa magia do stand-up só no ouvido, ou não né? sabe que tem isso. Exato. Porque, por exemplo, quando eu tô editando os discos de comédia, tipo, primeiro eu não quero, se tem vídeo eu não vejo. E eu quase até sempre fecho os olhos. Porque quando você só tem um áudio, tipo, isso meio que aumenta outras coisas, né? Então você começa a imaginar. Então, se o comediante tá falando que tá caminhando na rua e tá escuro, você já na tua cabeça já tá vendo isso. Então, não precisa do vídeo para você entender a piada e curtir a piada. Eu sempre cito um filme que saiu, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, foi durante a pandemia, que é o A Vastidão da Noite, que é um filme da Amazon, que é um filme de ET, mas em nenhum momento mostra o ET, porque ele tem toda essa política sobre o que você não mostra é mais interessante porque você cria com a sua cabeça. Eu sempre cito esse trecho que eles estão durante uma transmissão de programa de rádio, e aí uma hora ele simplesmente tira a imagem do filme e ele deixa só a tela preta. Só que você tá tão envolvido na história que ele tá contando que você nem percebe. Você demora um tempo e fala, eita, eu tô assistindo um filme que não tem imagem porque é suficiente, uma tela né? preta. E é baseado Exatamente. em fatos reais, né? Porque é o que acontece, né? O Todo quê? mundo fala que existe, mas ninguém vê. Então é muito baseado em fatos reais. Mas eu fico assim, pensando, né, por que a gente teve esse ato. Eu acredito muito que isso vai funcionar no Brasil, porque a gente teve agora o boom dos podcasts, né? As pessoas, elas estão colocando o entretenimento no seu dia a dia, né? Porque você não tem mais tempo para, de repente, assistir o filme na Netflix, porque você tem que trabalhar, você tem que lavar a louça, porque você tem que ir na academia ou qualquer coisa, e aí você pega e coloca o podcast para ouvir enquanto você tá fazendo outras coisas. Até o Pompo sempre fala que ouve a gente na academia, né? Sim, por incrível que pareça, eu sei que vocês não vão acreditar. Eu sei que ninguém vai acreditar. Não tá ouvindo muito, né? Exatamente, ninguém vai acreditar nisso aqui, Humberto. Muito obrigado. Mas eu gosto de ouvir mesmo. Eu não... Às vezes vejo um corte ou outro no YouTube do Planeta ou de algum outro podcast, mas para eu ouvir tudo é no Spotify, cara. Vou lá, fone e é o momento que eu tenho para ouvir a galera. Porque você assim. faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Você, Sim. você não vai estar no trânsito olhando um vídeo se você está dirigindo. Exatamente. Né? Tipo, lavando louça com a televisão aqui, não tem como. É trânsito, academia, mercado, porque eu sou um fã de mercado. O Pompino adora. Eu gosto de ir ao mercado, é uma experiência para mim. Em casa sou eu que faço as compras, então é sempre fone também, é o momento que eu ouço, cara. O meu é consumo total do Spotify, assim, dos podcasts. Isso foi o que motivou vocês a irem para o áudio diretamente ou tem alguma outra história por trás disso? Nós trabalhamos bastante até com audiovisual, nós fizemos... how many specials? 5. Sim. Desculpa te cortar, mas vocês têm um Comedy Club lá também, Temos, né? temos. E foi no Comedy Club, assim, que vocês trabalharam com audiovisual? Foi.
Nós com até- comediantes mesmo, com esse tipo de comediantes, trabalho? Sim. A gente gravou um especial que acabou não saindo com o Carlos Mencia, que eu sei que é um nome Caralho. que as pessoas de vez em É, quando O têm Joe um- Rogan adora. Não, ele. Joe Rogan, Ele é polêmico, mas ele Ele é é excelente polêmico. no palco, não dá pra negar. o palco dele é ótimo. Ele é excelente. E a gente é muito Inclusive, amigo uma dele. das referências nossas, assim, de começo, porque quando a gente começou, não tinha esse acesso que a gente tem hoje. Uhum. Você abre Netflix, tem um monte de especial lá. A gente tinha alguém de nossa, que eu não Os lembro. Três acho que Amigos. Não sei se é você. Você que tinha? Acho que sim, Que era DVD. o DVD dos Três Amigos, que era o Carlos Mencia, Era o o que faleceu, né? que faz os barulhos lá. É. Qual é o nome dele, pô? Soto, Cara, alguma coisa, excelente. não lembro. cara. O Pablo Francisco. Fred Soto e Pablo Francisco e Fred Francisco. Soto. Exatamente. Foi o Fred Soto que faleceu, inclusive. Sim, não foi? sim. Então esses três era tipo a referência que a gente tinha na época, assim. E ele- Então a gente conheceu eles desse DVD. assim. Aliás, ele, eu diria que foi a primeira pessoa a ser cancelada antes de cancelamento existir, né? Porque quando aconteceu toda essa coisa com o Joe Rogan. Mas ele foi uma pessoa que a gente fez especial, ficou ótimo. A gente ia chamar de Fuck You. Que ia ser o primeiro especial dele de volta. Mas aí depois o gerente dele achou melhor esperar um pouco mais, sei que. Mas foi aí que a gente começou a fazer produção de audiovisual. E foi aí também que a gente viu quanto mais burocracia vem quando você está fazendo um audiovisual versus fazer o áudio. E então a gente fez esse especial que não saiu, mas a gente fez um com uma chilena, gritona, a Natália Vale Benito. Obrigada. Que esse saiu no Netflix. A gente fez Acho que um tá, acho que eu já crer. passei pelo banner. Porra. Aí um que foi o Ezequiel Campa, que ele é argentino, esse saiu na Amazon. Amazon. Sim. Ah, que legal. Que E foda. esse foi em espanhol. Aí E depois... tudo produção da Cancer Records. Bom, o da Natália Valdebenito, não. Ela gravou tudo, mas nós editamos. Porque foi saquei. gravado lá no Chile. Então ela mandou todos os documentos pra gente, os arquivos pra gente. E ele que editou, aliás. E tem mais alguns em algumas dessas plataformas digitais, assim? Aí a gente pra fez gente- o Nick Especial com Griffin. Nick Griffin, comediante Dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. E também com um amigo meu, Forrest Shaw. Está na Amazon também. E O Forrest Shaw abre pro Bill Burr Caralho, e o Jim Jeffries. Uou. Sim. da hora. Foda. Ele é Yeah. muito engraçado, o Animal. Forrest Shaw. muito engraçado. Mas ele tá na Netflix ainda. Não, ele, tá na, ele está em Amazon tá na Amazon ainda. e outras plataformas que há muitos. Tipo o In Demand que tem lá. Sim, Sei. como iTunes e Google Play. E quando a isso, gente né? lança o solo, o especial de visual, você sempre, pelo menos nos Estados Unidos, em conjunto com isso é lançado o disco. Legal. E a galera compra o disco físico? Ou é um Físico disco... não, tá começando a voltar essa, né, tipo essa mania, essa coisa de ter o físico, de ter o vinil. Lá também. Sim. Porque aqui tá meio que voltando também. Então, tipo, é mais uma coisa, tipo, de, como é que se diz, nostalgia? Nostálgica. Nostálgica. Isso. Mas porque não todas as pessoas é que nem você que tem vitrola em casa, né? Então, Pois é. Mas é mais pra ter, pra colecionar. Mas todos eles têm, tipo, eles vão no Spotify ou até compram no iTunes, fazem o download, se eles estão querendo, né, dar um apoio financeiro pro artista. Mas vira meio que tem, lógico, o produto em si, que é muito legal pra ouvir e tal, mas é quase estético, né? Porque, por exemplo, ali realmente vira uma peça de decoração que tem um simbolismo, obviamente, tudo que representa o cara e o vinil e tal. E a muito experiência, eu maneiro. acho, né? Que você ouvir no vinil, você sentar, parar, ouvir no vinil ali, você ouvir o chiadinho, né? Exatamente. Tem uma E você sabe que eu experiência, acho né? que o vinil tem uma qualidade que o CD mesmo e o MP3 não tem. E aí talvez seja só uma sensação de leigo minha, mas ele me dá uma espécie de profundidade no som. Então, quando eu ouço o vinil, é diferente, parece que ele tá menos achatado. O som parece... Parece mais 3D do que 2D. Exato, exatamente. Parece que a você tá plateia lá, tem você tá lá. profundidade, sabe? Dá uma Mas experiência acho que mais não é ali. só isso. Não é só você consumir. Eu acho que é uma experiência. Porque você pega a capa, você já vê uma obra de arte ali. O cara pensou na foto, o cara pensou na fonte. Aí você vai olhar atrás, tem o nome das faixas. Então você vê cada... Dentro, né? Dentro cada episódio ali do suor do cara para que você aquilo perde saísse no digital, né? Tipo, Exatamente. por mais que a gente criou as Exatamente. capas, todos os nossos discos têm capa, mas você vê desse tamaninho no teu telefone, né? Você não segura algo. E você não vê só a obra dele, você vê quem produziu, quem filmou, porque tem
tem a ficha técnica. É. Então é uma experiência, não é só você sentar e ouvir, saca? É mais que isso, assim, é palpável. Total. Quase que Inclusive, a eu experiência. vi na ordem, né? Que eu acho que talvez o álbum de comédia traga isso de volta, né? Porque hoje em dia no Spotify você ouve coisas soltas no aleatório. E, pô, agora você pode entender o contexto, né? Você precisa do contexto pra fazer sentido, né? Porque geralmente realmente, quando você tá no Spotify, você pode tocar uma, depois vai o shuffle, depois vai pra uma outra, não sei o quê. Tipo, e no vinil você segue o set inteiro do artista. Por mais que esteja que é cortado em faixas, você vai de uma pra outra, se na segunda tem um callback para uma coisa que foi dita na primeira faixa, você sabe, porque você já escutou a primeira para chegar na segunda. E aí isso eu acho Exatamente. meio bizarro no Spotify, eu acho esquisito. Quando você vai ouvir um álbum de comédia no Spotify, por exemplo, esse do Mark Normand que a Amy Schumer produziu, eles dividem em faixas também e a galera ouve pelo tema, porque lá na faixa tá, tipo, carros, aborto e minha avó, sei lá. E aí o cara clica por tema, fora de ordem. Eu acho tão esquisito isso, Que é cara. uma coisa que eu tenho feito bastante, me preocupado muito quando eu tô dando os nomes para as faixas, que eu sempre dou o direito dos artistas trocarem o nome e depois eu dar a minha sugestão. Eu penso em que vai ser chamativo, o que vai chamar a atenção da... Porra, eu quero saber o que é isso. O que ele tá falando aqui? Tipo, e são nomes, assim, bizarros, né? Que, tipo, não faz sentido, que dá curiosidade pra pessoa querer escutar. Sim, total. Vamos falar então um pouco do pré, da formação de vocês e tal, até chegar na coisa da comédia. O que vocês fizeram antes e como foi para entrar nesse mercado? Porque eu imagino que nos Estados Unidos é um mercado muito consolidado, né? Vocês estão trazendo a coisa do disco de comédia aqui para o Brasil, que também é um outro tipo de desafio, né? A gente pode até me falar sobre isso também, mas lá, já tem grandes empresas fazendo isso e vocês tiveram que entrar, né? Tiveram que ir devagarinho. Tá chegando lá. Como é que é essa história aí da gravadora? Bom, eu comecei minha carreira em finanças. Eu era muito boa no que eu fazia, mas eu odiava o ambiente, a cultura, tudo. Isso aqui ou já Não, lá? sempre lá. Eu Sempre moro lá? fora do Brasil desde 91. Desde 91. Já morei no Chile, depois em Miami, que foi quando eu conheci ele, em 95. A gente se conhece desde 1995, então, melhores amigos há anos, agora casados. E depois eu fui para Nova York para trabalhar em finanças. E depois, quando eu decidi, não quero mais, odeio isso, tipo, já estava com 30 e poucos anos, eu decidi procurar o que eu queria fazer. E aí eu comecei a trabalhar com ele só para fazer um dinheirinho no comedy dele. E aí a gente começou, sabe, eu comecei a ajudar com coisas mais do lado financeiro do próprio comedy, não sei o quê. Depois ele, vamos fazer, eu quero fazer esse projeto, você quer fazer comigo? E aí a gente começou a trabalhar junto todo dia. Cara, só uma curiosidade, Legal. qual que é o nome do seu comedy club? Oh, Comedy Inn. Comedy Inn? Comedy É em Miami mesmo. In Miami, sim. E é dentro de um hotel, que é um hotel da Eu já Quality vi Inn. gravação lá, cara. Eu já vi mas gravação lá de alguém. Agora que você falou que é dentro de um hotel, eu acho até que, assim, posso estar muito enganado, mas o Mark Normand, ele faz uns clips tipo assim, de bastidor de comédia, dele fazendo turnê, não sei o quê. Cara, eu acho que eu vi um vídeo do Comedy Inn, I cara. know that one. Você sabe qual que é? Yeah, I think I know what you're talking about. I Então, think I've seen eu that acho one. que eu já... Que doideira, cara. Vou até caçar it's like aqui, in a viu? podcast or something. Eu acho que é. Puta, assim, Yeah. eu não tenho certeza se é ele, mas eu fiquei pensando, quando eu assisti, cara, como é difundido o stand-up nos Estados Unidos, né, cara? Os caras fizeram dentro de um hotel. Porque, assim, na minha cabeça de brasileiro, como ainda não é tão difundido o Comedy Club, você fala, mano, você precisa fazer o Comedy Club num lugar que é na rua, com muito brilho, meio, sei lá, Comedy Store, assim, sabe? Meio assim, Bem chamativo. cheguei, tô aqui. E pra galera entrar, você fala, o cara fez um comedy club dentro do hotel, que possivelmente vai hóspede, mas pra galera Nem de tanto. fora... É mesmo? É mais a mas- galera de fora. é. Porque pro cara tanto faz onde é que é. Ele vai descobrir onde o comediante tá, né? E ele fez isso de propósito. Tipo, quando ele decidiu abrir o comedy dele, ele não queria uma coisa chamativa. Vou fazer bem speakeasy. Quero fazer uma coisa que as pessoas têm que encontrar. Então, quando a gente anuncia shows, tipo, a gente nunca coloca quem vai estar atuando no show. Ah, que da hora. Tá tendo o show do Comedy Inn. E ponto final. E aí, quando você entra no hotel, a pessoa do lobby até diz, é por ali. Aí, tipo, é quase assim uma aventura para quem tá indo pela primeira vez. Para onde eu vou? É muito legal isso, né? Meio que nos Estados Unidos eu sinto que tem muito isso. Por exemplo, eu fui numa hamburgueria em Nova York. Sim.
Joint Is that Burger? the- yeah, Era Burger essa a Joint. ideia? Yeah. Burger Joint, que é dentro de um Burger hotel. Yeah, it was Burger an Joint. inspiration of mine when I was a kid. Foi uma inspiração dele quando Yeah. ele era criança. Cara, I saw it, I was like, oh, that's so cool. porque eu Yeah, fui no one pra... expects that. Exatamente. Yeah, yeah. E é muito doido. Cara, que da hora. Eu fui pra Nova York sozinho pra ir pra Comedy Club. Na real, era essa. Eu falei, inventei um motivo lá, fui pra ver Comedy Club. E aí, lógico, os brasileiros sempre vão pra Nova York. Eu falei, ó, passa a lista aí do que vocês acham legal de ir. E me passaram essa parada, que é o Burger Joint. Burger Joint. É. E aí, cara, eu só tinha um endereço. Yeah. Eu tava sozinho. E eu, porra, mas tá batendo. Tipo, eu tô tinha um aqui, endereço, na cadeira. mas é um puto hotel. É um puto hotel. Yeah. E aí você fala. Aí eu cheguei pro segurança e falei, cara, onde é que isso aqui é hamburgueria? O cara falou, é no lobby. Aí você vai, é um lobby de mármore, pé direito gigantesco. Você fala, mano, Burger Joint é tipo assim, biboca do hambúrguer. Entendeu? O nome, assim, o boteco do hambúrguer. Você fala, mano, não tá batendo a informação. Não faz sentido. Porque nas fotos é tipo, as paredes são meio, tipo, com autógrafo da galera, assinando e Super tal. authentic. Super, yeah. tipo, meio foda-se, assim. Sim. E aí você fala, mano, aí tem uma cortina no meio Just do a little lobby. red curtain. É, Yeah, that's uma it. cortina vermelha no meio do lobby. E aí você fala, mano, não é possível. Aí você vai entrando assim, abre. É uma biboca de hambúrguer. Todo mundo de pé, alto pra caralho. É, Eu falo, mano, da o que hora, que que da é hora. isso? E o hambúrguer é incrível também, That's so né? funny you know that. That's one of the inspirations. É, então, porque você foi falando, eu falei, mano, só pode ser, ter a ver alguma coisa. Yeah, É. it's like, is this fucking here in this place? And it's like, same thing. É, e é a They say mesma that about our coisa. place all the time. As pessoas Yeah. dizem isso sempre quando eles vão no nosso comedy, que eles estão primeiro assim, tipo, é aqui, porque né, dentro de um Quality Inn, que não é assim um hotel super chique, entendeu? Você fala, tipo, o que tá acontecendo aqui? Aí você começa a escutar a música, porque a gente faz, a gente abre as portas meia hora antes, porque a gente só vende 2 tipos de entrada, a general, a geral, ou open bar. Então, para não ter aquela coisa de ter que ficar todo mundo pagando conta no final do show, incomodando o Aí comediante. o cara pagar antes. Paga antes, e depois não tem que pagar mais nada. Só dá gorjeta pro bartender se ele quiser. Mas aí, só pra eu entender, assim, porque eu realmente me interesso. Vocês, qual que é a diferença dos menus? É open bar, o cara bebe o que ele quiser. Mas assim, comida tem, não? Não, Só bebida. só bebida. Ah, entendi. E o básico da direita é o quê? A entrada. É entrada, mas é uma bebida ou é uma... Não, só entrar. E aí depois, se você entrada quiser... de de entendi. entrar dentro do show. Aí se And você no quiser... minimum drink required. É isso que eu tava perguntando. Sem, Tipo, sem consumação mínima. porque lá sempre tem 2 bebidas mínimo, pelo menos. E aqui eu sempre fiquei pensando, aqui não tem em lugar nenhum esse requisito de 2 bebidas no mínimo. E eu ficava pensando, eles pedem lá, porque provavelmente pra fechar a conta precisa dessas 2 bebidas mínimas. É. Aqui nunca ninguém faz. É. Eu fico pensando, acho que um dia alguém vai se tocar. Tipo, It'll happen. mas, Unfortunately. né? Unfortunately, it'll Porque, happen. porque a conta não fecha no É. final do dia, né, cara? Exatamente. Mas então a gente decidiu que... A gente quer que as pessoas vão pra lá pra curtir a comédia. Não pra ficar se preocupando. Já bebi o que eu precisava, já fiz a consumação mínima. Não, vou lá, sento... Se eu quiser beber, eu pego o open bar e bebo. E aí, tipo, a gente abre meia hora antes, pra galera já começar a fazer uma bebidinha antes. Mas durante o show, pode levantar e ir pro bar quantas vezes quiser pra beber. A galera levanta e busca. E não fica uns caras muito loucos, open bar? Raramente. É É? impressionante, porque as pessoas... Querem ver o show, né? Depois de 12 anos que a gente está em operação, a gente criou uma base de regulars Yeah. que vem para ver a comédia. Que é uma legal. diferença. Isso é- E, sabe, Yeah. independente Fundamental, de assim. quem for estar no palco. A única pessoa que está lá sempre é o nosso host, o nosso MC, que é o David Stebbins, que tem gente que vem só porque gosta tanto dele, sabe que independente de quem for estar atuando, ele vai estar lá. Então, sabe, cria essa coisa um pouco diferente. Isso ainda a gente tá engatinhando aqui, mas o Emerson Ceará faz exatamente isso, cara. O Emerson Ceará lá no... Puta, como é que é o nome? Não é Boteco do Alemão. Não é Bar do Alemão? Bar do Alemão. Bar do Alemão. Ele Curitiba. é o MC da noite e ele é tão bom, assim, a galera gosta tanto dele que a galera volta pra ver ele e quem tá lá meio que é um... E acaba aprendendo, descobrindo comediantes novos, né? total. Porque a gente sempre tem uma mistura de comediantes locais de Miami, mas também traz gente de Nova York, gente de Boston, gente de LA, pra fazer o headlining set, né? Tipo, o set mais longo. da Sim, sim, noite. total. Tô olhando E aqui. O Comedy Club mais antigo aqui, que sei lá, era o Curitiba Comedy, Curitiba acho que foi o primeiro, Comedy, é. depois fechou na pandemia, reabriu agora. Eu acho que não tem 12 anos, né? Não. Então é muito novo. Dava pra perceber quando a gente ia pra esses comedy clubs, tanto hilários, que precisa dessa
reeducação da plateia. Da galera sair pra realmente assistir a comédia. Porque a galera não sai assistir só a alguém, assistir comédia. a galera sai, às vezes, como baladinha. É. E às vezes, você, num comedy club, você se depara com uma mesa que tá lá pra comemorar um aniversário. Sabe? E isso é horrível, porque já aconteceu no meio do show a galera puxar um parabéns e tá rolando o show. Fala sério. Sim, já aconteceu. Brasil, Então, Brasil assim. É de se educar, de ir cavando e aos poucos, sabe? Mas já melhorou muito. Porque eu assim. diria que a comédia, stand-up comedy aqui no Brasil, ainda tá na infância. Né? Porque nos Estados Unidos vai até a década de 50, né? Sim. Então, tipo, não só pelo lado do comediante, mas pela a própria plateia. A plateia ainda está aprendendo, ainda está descobrindo, né? Sim, tipo aquela coisa, sim. pô, vou ficar lá escutando 1 hora, uma pessoa falando, entendeu? Tipo, mas não sabe que vai se curtir tanto quanto ir ver um show de música ou ir no cinema, sabe? Mas até eles entenderem isso, ainda vai demorar mais um pouco aqui, eu acho. Até porque são 220 milhões de pessoas e aí os polos de stand-up ainda estão muito definidos, né? São Paulo. Agora começa a nascer cenas em outros lugares, mas, pô, a gente já tem mais ou menos aí 17 anos de stand-up no Brasil, como cena, né? Então, 17 anos para começar a nascer em outras capitais, comedy club e tudo mais. Eu sou muito otimista, assim, em relação ao futuro do stand-up no Brasil. Mas, não, vocês têm que ser, né? Nós temos que ser. Mas, assim, eu fico feliz, assim, de ver... pô, Salvador tem um comedy club, aí depois BH tem, Goiânia tem, mais de um e tal. Então, agora, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês... Beleza, vocês têm lá o comedy. Aí, qual momento vocês falaram, porra, se a gente produzir os caras, né? Se a gente fizer um vídeo, eu não sei como é que nasceu a primeira ideia do selo, como é que foi a concepção da ideia, pelo menos? Bom, a gente já estava querendo fazer mais do que só fazer shows de comédia há algum tempo, quando a gente começou a fazer certos especiais aqui e ali. A gente começou a trabalhar com uma distribuidora americana, não vou dar o nome, para produzir discos em espanhol. E a gente começou a produzir discos em espanhol e para eles. E foi aí que eu falei, né? Porque a gente começou a ver que era o contrato era muito predatório. Zero chance para os artistas fazerem mais do que aquele disco. Então a gente decidiu que a gente queria fazer isso nós mesmos, mas de uma forma mais amigável, que não fosse tão predatório para os artistas. No, and the market is changing. The market is changing. O mercado está trocando, está mudando. It used to be that the record labels had all the power, and that you needed the record label. You give them all your rights, and then that was your only way to get out on the radio or wherever. You know, it's not like that anymore. The artists have their own followers. They have their own fans. I mean, they're the ones doing most of the promotion and most of the work for the album anyway. So, I mean, we created helping to create a different system where the power is with the artist and we're there to push them, as opposed to the opposite where they're, you know, they give all their rights away and say, I hope it goes well, you know. So it's a different situation now, and we prefer that way, which is, you know, we work together with the artists to get their stuff out there and help them do it kind of more on their own, you know. So acho que a gente pode traduzir, legendar depois, tudo bem, né? Mas acho que dá pra fazer uma tradução livre que basicamente o mercado tá mudando, né? Hoje em dia não é o poder mais das gravadoras. E acho que um bom exemplo disso é o Andrew Schulz, que tá aqui, né? Tô olhando aqui na página de vocês, tem o Andrew Schulz, tem também o Ahmed, que é engraçado, né? Porque ele e o Mencia foram referências lá no começo por causa daqueles CDs, DVDs que a gente tinha. Mas o Andrew Schulz é esse exemplo, né? Que acho até pro mercado americano mais, que aqui no Brasil ainda o YouTube manda mais. it's a perfect example Né? of that. Yeah, a lot of comedians are putting their stuff on YouTube now and getting huge views and getting money and seeing that there's better response than if they put it on Netflix or Amazon or something like that. Porque aqui vocês fizeram o reverso, né? Tipo, os comediantes entraram primeiro no YouTube porque Netflix e Amazon não tava chamando. Agora lá os comediantes americanos estão vendo que vamos fazer nós mesmos, porque quando a gente vai com uma produtora, uma distribuidora, uma gravadora, a gente tende a se ferrar. E a gente não quer nós não queremos ser esse tipo de gravadora. A gente quer poder ajudar os comediantes a eles expandirem
e poderem fazer a arte deles do jeito que eles quiserem. Por isso que a gente Exatamente. basicamente dá tudo pros artistas nos nossos contratos. Acho que no mundo do stand-up, a única coisa que aconteceu no Brasil primeiro que nos Estados Unidos foi essa parada do comediante se jogar na internet tudo pra ver se... Porque aqui o show business não dá pra comparar com a máquina que é o show business dos Estados Unidos. Então o cara... Aqui até hoje, o comediante ele só falta fazer a pipoca do show, porque ele é o cara que pega a bilheteria, é o cara que patrocina, é o cara que faz o show, é o cara que escreve, é o cara que tá pegando, sei lá, botando a cadeira ali no teatro. Cara, o cara faz tudo, né? Lá já é um pouco diferente. Agora, eu lembro de um podcast, acho que do Bill Burr falando... Acho que até esse pá foi com o Joe Rogan, dele falando de um contrato desse que ele assinou, que ele se ferrou, assim, e que ele falou, cara, nunca mais eu assino um contrato na minha vida, tipo, cut the middleman, e tipo, vamos vender nós aqui mesmo, entendeu? Então, mas que bom, assim, que tipo... O mercado foi se ajustando e vocês também, né? Porque vocês também, como tem um comedy club, eu imagino que o amor pela comédia é muito grande. E vocês entendem também a parada do comediante. E se virar uma coisa de um ajuda o outro, porra, melhor pra todo mundo, né? Agora, uma... Pô, só rapidinho, vocês se conheceram em 91, né? 95. 95. Mas antes, nessa época que vocês conheceram, vocês já consumiam comédia? Ou foi depois? Ele muito mais do que eu. O Mike já. Já. Ele ia menor de idade e entrava escondido dentro dos comedies. Every night. Ah, que da hora. E ele começou a trabalhar com comédia bem antes de eu pensar em fazer comédia. Bem antes trabalhar de abrir com o comédia. comedy também. No, and my grandpa had a radio station back a long time ago before I was born, and my dad used to go in there and listen to his comedy albums, and I mean he brought it down to me where he would take me to go see comedians all the time when I was probably too young to even go see them, and from just even a young age just fell in love with comedy. Quantos anos você tinha quando você viu o George Carlin pela primeira vez? First time? 10 anos. Caralho. Que foda. Isso é o que? Que foda. anos? Eu fiquei arrepiado. Eu também fiquei arrepiado também. Caralho, que foda. 10 anos, você tinha quantos anos? Aliás, que ano que era? 10 anos ele tinha 10 anos, no caso. Que ano que era? O cara é gato, né? 90. Eu não O sei. Sandro Hiroshi da comédia. 1990. 90? Você assistiu o show dele com 10 anos? Caraca. Mano, muito foda. E você nunca teve vontade de fazer? Nunca teve vontade de subir no palco? Oh, no. God, no. God, no. No. I like to produce comedy. Nunca fez um open mic? Nunca. Caramba. A paixão dele é mais pelo lado de produção. A produção mesmo. E de espectador, né? De ver. Sim. É Que melhor legal. às vezes que não estraga, né? No, I can't do what you guys do. You guys are incredible at it. You need someone behind the stage, behind the scenes while you guys do your stuff. So Olha, I'm okay with that. eu não acho a gente tão incrível, mas eu acho que é bom pra saúde mental não fazer. Fazer dói muito, dá muita depressão, entendeu? Acho que ficar nos bastidores é melhor. Agora, uma coisa que eu queria que a Dede explicasse também é a parada do que se perde, né? A gente fica, mas e o corporal? Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa geração que faz uma comédia muito física. Como é que a gente consegue transmitir isso através do áudio? A gente citou o Oscar lá na entrevista e você falou que teve que fazer uma mágica ali. Bom, teve alguns bits, alguns textos dele, né, partes do show que eu tirei por completo, porque era tudo, tipo, ele não estava falando nada, você só escutava as risadas. Então, obviamente, tá atuando, tá fazendo uma coisa de acting. Mas tem vezes, como a gente falou, quando você fecha os olhos e você só está escutando, você começa a imaginar. Então, não foi tão difícil quanto o Oscar achou que ia ser. A gente até falou sobre a faixa do protagonista chinês que demora para morrer. E eu cortei tipo, uns 15 segundos dele só... Mas eu mantive o suficiente para a pessoa que está escutando ainda conseguir imaginar aquele ator chinês morrendo e levantando e morrendo e levantando, porque a imaginação do ser humano é impressionante, principalmente quando você não tem um dos teus sensos, né? Se você não pode ver, você só pode escutar, você cria aquela coisa na tua cabeça. Então não é tão difícil quanto os artistas acham que vai ser quando você edita uma coisa de acting. Mas tem que fazer aquela mágica mais quando você corta uma parte para ter certeza que a risada bate com onde você cortou e onde você está, né, voltando. Mas isso é mais pro lado técnico. Então, mas aí nada melhor também do que ouvir vocês, né? Falar sobre. Porque uma encenação do Oscar, que a gente até comentou lá no
no The Noite era isso. É. E você falou, não, mas tudo que eu pego, eu ouço, Eu só ouço, só não ouço. assisto. É. E você falou, não, cara, vai que pra mim funcionou muito. E aí, Então é quando- legal ter essa visão de quando quem o entende Oscar mesmo. escutou depois o áudio, né, tipo as faixas, ele me falou, fiquei impressionado, não achei Ah, que que metade legal. dessas faixas iam ter funcionado e funcionou muito bem. Mas sabe que se eu fosse vocês, todo cara que faz muito acting, o cara fala assim, eu faço muito acting, talvez não fique tão bom num áudio, né? Sabe quem usaria de exemplo? O Steve Martin. É. Por quê? Aquele álbum foi um dos mais vendidos, se pá, da história da comédia, né? É um absurdo que ele vendeu. E assim, o cara fazia com aquele óculos, com nariz, As não sei o quê. caras e A boca, seta, de a objeto. flecha É. passando pela cabeça, truque das bexigas. Tudo aquilo é muito visual. É. E o cara conseguiu vender pra caramba aquele álbum, né? Então, assim, eu acho que isso eu vou citar esse Não como é um exemplo bom na próxima exemplo, vez. cara? É. é But they weren't absurdo. really common Inclusive, expressions back then either, but- O livro naquele- dele foi o que acho que acertou muito a nossa geração, né? Uhum. Todo mundo começou mais ou menos na mesma época que eu e o Humberto. Era praticamente uma bíblia o livro dele, assim, o Nascido para Comédia. Matar de Nascido Rir, para né? Matar de Rir. Born Standing Nossa, Up. esse livro é muito bom, cara. Porque mostra o dia a dia, né, do comediante, tipo, Sim. que às vezes até o livro técnico é meio, puta, não Exato. conta episódios reais, Exato. sabe? Judy Esse Carter, livro- a gente leu Uhum. também. Ah, é? É, tipo, a gente era o que tinha na época. É muito bom. Parece uns indígenas. A gente leu junto. Todo mundo Te leu. sentado. Mas foi mais ou Leram menos pra essa nós. cultura, era tudo em PDF, lembra? Sim, tudo em Uau. PDF. É, tipo, a tradução ali em PDF, todo mundo tinha ali Isso que eu acho impresso legal. na sua casa e Eu a acho gente tão leu. legal poder escutar isso, né? Tipo, que vocês se educaram numa coisa que vocês amavam Sim. para entender melhor como você pode ser um melhor comediante. E para mim, eu acho isso o máximo, porque lá nos Estados Unidos, tipo, eles, sabe, tipo, é tão normal, todo mundo sabe o que é comédia, o que é stand-up, que, sabe, você não escuta os comediantes falarem, né, tipo, do processo que eles tiveram para chegar onde eles estão agora. Então, eu acho Mas isso irado. essa coisa cultural que você está falando, a gente percebe até assistindo os especiais, que a gente falou dessa coisa da plateia. Você está assistindo, sei lá, um Dave Chappelle, alguém assim, você já começa a ver a galera embarcando na ideia dele. Na premissa, você já vê a plateia já comprando a ideia e Já- rindo. é. Aqui não, aqui às vezes é só no punchão mesmo, no Tem que punch esperar, ali. tipo, não é que ele tá, onde ele tá indo com isso? É tipo, e lá não, lá a galera já vem na ideia, já vem, cara, dane-se se vai ser tão engraçado. Eu já te comprei, cara. verdade. A ideia que você quer passar pra mim é muito foda e então tamo junto nessa. Isso eu acho é que muito faz legal. mais difícil aqui ser um comediante, né? Sim, Porque tipo, as pessoas não estão entendendo onde é que você tá indo. Primeiro que também tem gente que não entende que é piada, né? Tipo, isso pra mim. Tipo, eu não tô, o que eu tô falando não é verdade, entendeu? Tipo, é piada. Exato. Mas lá eles já entendem muito mais. Exatamente. Ah. A gente sente essa diferença. A gente entrando nesse ponto, até falei da transmissão, né, da tradução, na verdade, do que tem em vídeo pro áudio, porque a gente é muito... Nosso ego é um negócio absurdo. Inclusive, vou até comentar com vocês aqui, que no site de vocês aqui tem a minha foto, meu perfil, está desatualizado. Porque aqui diz que nós temos um total aqui no Planeta Podcast de 70 milhões de views. Nós estamos com 130 milhões de views, praticamente dobramos. Então, assim, eu exijo que esteja trocado até o fim dessa entrevista. Agora mesmo vou Porque mandar. isso que importa são os meus números, entende? Mas assim, comediantes são essa porcaria de ser humano que se preocupa só com o seu ego e aparecer bem na foto de diversas maneiras. Então, e eu admirei muito quando eu vi o profissionalismo da Det ao lidar com a gente, porque ela conseguia tratar com esse bando de debilóides e fazer com que a gente trabalhasse direitinho e tirar o melhor da gente. Sim. E isso é um negócio que eu acho que exige muita paciência. Você deve conviver bastante com os comediantes lá. Deve ser. O ego deve. Ele vai saindo, transbordando das pessoas. Cara, e é uma coisa absurda, porque é o ego e a baixa autoestima também. Exato. Porque Os dois quando a juntos. Det entrou em contato comigo, eu achei que era muito trote. Eu falei, ela vai pedir, vai me mandar um link, eu vou clicar, ela vai clonar meu WhatsApp, minha família vai cair nesse golpe, vai doar dinheiro. Eu fiquei, quando você me contou isso, eu fiquei, tipo, nunca nem passou na minha cabeça que nenhum de vocês com quem eu entrasse em contato ia achar que era um trote. É. Mais ainda, tipo, aí o Danilo até zoou, mais ainda que eu falei, Danilo, você se importa eu colocar teu nome, que foi você que indicou? Eu falei, pô, eu coloquei o nome do Danilo, sabe? Tipo, Danilo Gentili me Puta indicou. referência. Não, mas Mas aí que parece óbvio. mais trote ainda. Não, mas é óbvio que eu dou uma exagerada. Por exemplo, se fosse o Oscar, pô, tinha um grupo com o Oscar, a gente conhece o Oscar, era mais fácil. Tanto que, meu,
tava falando com você, eu liguei pra ele. Tu Falei, tá sabendo cara, o que tá entrou. acontecendo? Aí ele, não, cara, vai que é isso mesmo. Aí depois a gente conversando, vi que ele também tinha indicado, né? Então foi o Danilo e ele, assim, e tal, que fizeram. Aí, pô, beleza. Mas justamente, a paciência da Det. Impressionante. Porque a gente viu o contrato e é realmente isso. No contrato ficava muito claro que vocês estavam muito do nosso lado. Não tem nenhuma exclusividade, E aí- não tem nada. Vocês não Exato. estão presos a nós com nada. E aí, e não é por maldade, mas eu e o Humberto, a gente falava, mano, em algum momento isso aqui pode virar. Não é possível. Como eles estão enganando a gente? Vamos Onde é que achar tá? aqui onde tá essa curva aqui. E, cara, e a paciência. Não, gente, vamos lá. Fazer a chamada de vídeo, vai eu, o Humberto e o Edson lá. Que, por e aí? sinal, aquela chamada que a gente fez, a última, nós 4, eu queria ter gravado aquela chamada que foi por Zoom, porque tava muito engraçado. Tipo, eu tava mais de espectadora, era quase como se eu tivesse meu próprio show privado de stand-up com 3 comediantes. Não, Mas- o pior foi o Edson, né? Que a gente tem um grupo Motivo de Van Gogh, que a gente já tinha, que era eu, o Humberto e o Edson. E a gente fez o Motivo de Van Gogh com a Det, pra gente discutir essas coisas. E aí, ler contrato e... Det, tira a dúvida aqui. E não sei quem faz chamada, e não sei o quê. Aí a última chamada que a gente fez, que a gente tirou todas as dúvidas, o Edson foi mandar uma mensagem pra gente, só que mandou no grupo que tava Det. Falou, galera, assina logo essa porra. E aí eu vi isso, eu pensei que ele tava falando que eu vi. Eu tava, que legal, eles vão assinar. Depois eu entendi, não, eles estão tentando falar entre si. O Edson mandou pro Aí eu falei, nossa, Edson, como você é idiota. Foi a minha... É nessa hora que a gravadora fala, comentário. esses idiota que a gente vai assinar. Que eu Nessa- adoro, mas eu adoro, porque tem que ser assim, tem que ser real mesmo. Mas não, olha, eu sou paciente também, como eu falei, eu vim do mundo de finanças, então, tipo, eu tenho cabeça de analista. Então, primeiro, eu sou super nerd, super CDF, tipo, eu tenho planilha pra tudo. Eu tenho minha planilha que tem todas as minhas notas, fulaninho de tal, falei com ele nesse dia, ele até agora não me respondeu, vou ligar pra ele nesse dia, nananã. Porque tem que ser, né? Tipo, vocês não são organizados, então eu tenho que ser. Você sabe que no meio da comédia é muito difícil ter um comediante nesses parâmetros, né? De curtir planilha e ser organizado não, mas a planilha com isso. é pra assim. mim, entendeu? Sim. Mas se Eu você nunca vou fala mostrar com- a planilha pra vocês que eu vou assustar Com um vocês. artista que tem mais ou menos essa cabeça, é mais tranquilo. É. É organizado também, mas na nossa área eu pelo menos não conheço. Muito difícil. E também eu acredito no que a gente está querendo fazer aqui. Além de só, tipo, quero trazer o disco de comédia de volta para o Brasil, eu quero ajudar, nós queremos ajudar os comediantes, nós queremos talvez ver se a gente consegue expandir a presença de vocês, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, que tem brasileiro lá. Tem países na África que fala português, tem Portugal, entendeu? Então, não precisa ficar só aqui. No mundo que a gente vive hoje, que é digital, quando você lança algo, não lança só no Brasil. Lança no mundo inteiro. Então, com isso, com esse meu objetivo, essa minha missão, é fácil poder lidar com os comediantes, mesmo se eles demorarem 4 meses, 5 meses para me responder. Sério. Mas, por favor, não demorem tanto. Não, mas tem dois, vamos- inclusive só falando isso, nada a ver, assim, só queria comentar. Não sei se aconteceu já com vocês, mas 2 comediantes africanos entraram em contato comigo e comecei a ter esse contato mesmo. Falando Viu? português, assim, É. eu achei do caralho, assim, sabe? da hora. Estreitar de alguma forma, mesmo que seja distante, por enquanto, a gente se encontrar, eu achei muito foda. Que irado. Muito foda. Vamos só expor um pouco, pessoal. Então, os 3 mais organizados, que eu sei que eu tô nessa lista aí, pelo menos você me falou que eu tô nessa Tu lista. é um dos mais organizados. E Tu vamos- responde. Aí tem o Oscar Filho, é o mais organizado de Eu todos. perdi pro Oscar, eu jamais esperava que eu ia perder em alguma coisa pro E Oscar ele tem Filho. mais tempo livre ultimamente. Sim, também. Não, vai no Instagram dele, é só Edson gato. Júnior. O Edson Júnior é bom também? De quem diria? responder. Quer dizer, O Gus- só eu fiquei de fora, Você né? ficou de fora. Você de fora. você foi o último a me entregar todas as fotos e release que eu precisava. não. O Edson foi o primeiro. Quando eu pedi pelos vídeos, o Edson no dia seguinte me mandou não sei quantos vídeos perguntando para eu escolher qual que eu tinha preferido. Você não, você demorou um pouco. Eu demorei, desculpa, Det, desculpa. Mas, ó, Van Gogh tá lá, o primeiro contato foi comigo. Foi. Então, pronto. Foi, então eu tenho verdade, que levar tá o certo, crédito verdade. de alguma coisa. Eu Aconteceu preciso... por causa de você. Exatamente, exatamente. Eu atraso, mas eu tô sempre pedindo desculpa, né, Det? Sim. Eu tô constantemente, às vezes eu peço umas 4 ou 5 desculpas, mas eu peço desculpas. Agora, quem são os 3 piores, assim? E assim, o comediante aceita a porrada, Ele porque aceita, ele né? assume. Bom, não, e ele admitiu, Léo Lins. Léo Lins é ruim. Ele ganha o primeiro e o segundo lugar. De É pior. mesmo? E aí depois, mas E ele tá ainda não- disputando o terceiro com o Murilo Couto. Exatamente, Tá- mas o Murilo... Bom, o Murilo seria o primeiro dos piores porque ele ainda não assinou com a gente. entendi. O Léo já assinou com a gente. Ah, então Mas tá. agora eu só tô correndo atrás para ele aprovar a capa
e aprovar o release que a gente quer fazer dele. A gente convidou o Léo Lins mais ou menos ali na época que vocês conheceram, 95. Não, Talvez não. ele... Talvez ele falou, venha aí. A gente falou tá que vem. esperando. A gente tá esperando, né? Dedos cruzados. Tô esperando a resposta. Já deu tique azul lá. Aí ele viu, então tá. Teve alguma situação engraçada com o pessoal do Brasil, assim, além desse pessoal que tem a autoestima de merda aí? O João Vale Acha falou a que mesma coisa, né? tipo, O João eu e Vale o João, pensou a gente pensou a mesma coisa, assim. Teve um outro caso, assim? Porque são amigos nossos, né? Eu acho legal expor aqui os amigos e dar risada deles. Olha, nenhum deles. Bom, quando eu primeiro comecei a entrar em contato com todos os comediantes, eu mandei para uma galera. Vários me responderam na hora, alguns me responderam um pouco depois, mas tipo, nenhum deles falou, tipo, você é de verdade? Isso é sério? Mas engraçado como o que eu acabei de aprender É que eu sobre consultei o João Oscar, e porque seria a minha próxima pergunta no nosso contato. Isso é de verdade? Mas não, foi só descobrir depois que tinha gente que não achava que era de verdade. O pessoal fingiu normalidade, né? É. Fingiu profissionalismo. Não, é o ego. Eu falo, não, eu sou foda, é óbvio que ela ia, mas por dentro tá, meu Deus, e se for um golpe? Entendeu? Uma coisa É vai isso. cair daqui a pouco, Sim, né? sim. Só uma pergunta que eu queria saber. Bom, vocês estão fazendo os álbuns, né? Vamos chamar assim, os discos. Não sei como é que vocês chamam. Eu achava que era disco, mas aqui todo mundo diz álbum. Então... Então, é porque eu acho que, sabe o que é uma cultura de iTunes, Spotify? Comedy Album também. A galera foi e não tem mais o CD nem o disco, né? E aí acho que a galera adotou. Porque, na verdade, álbum é o negócio de ver foto, né? pra mim. Verdade. Photo album. Mas That's how the name came about, actually, back in the day. Photo nasceu album. daí. Porque quando eles faziam o vinil, tipo, tinha dois lados, né? Sim. Então, tipo, e aí você tinha, tipo, a capa, mas que abria. Uhum. E aí tinha, né, tipo, geralmente eles escreviam até uma história inteira, com Sim, fotos, total. não sei o quê. Então parecia como um álbum de fotos. Daí, não sabia disso. Mas faz todo sentido. Vocês têm intenção, então, de lançar esses álbuns pra galera, tal, a galera ouvir, beleza. Mas, assim, imagino que vocês se aproximando mais do país como um todo, ou dos comediantes, talvez na cabeça de vocês já esteja algum outro projeto. Ou não sei se você já meio que deu uma pincelada, talvez levar um brasileiro para fazer um show lá no Comedy Inn. Sim. De repente, lá em Miami, deve ter brasileiro saindo pela janela, não é? Porque, né, imagino que Tem muito seja brasileiro. uma das maiores concentrações de brasileiro fora do Brasil, imagino. Na Flórida, no South Florida, na parte sul da Flórida inteira, começando em Orlando, descendo até Miami. É cheio de brasileiro. Então, ainda mais que tem Disney lá. Brasileiro Ama Disney. Disney, é um negócio. ama. A quantidade de brasileiro que vai até a Disney casar, eu acho assim um negócio surrealista. Verdade, assim. eles casam lá, né? Uma coisa de maluco, assim. Enfim. Talvez eu vá pra me divorciar, mas lá é o meu sonho. Eu Pra sonho comemorar Disney. lá. Pra comemorar lá. E vou levar meu filho pra presenciar. Tô brincando, mas cara, eu tenho muita vontade. Cara. Eu sou Você um tem desses trauma, caras. você tem trauma que eu tô ligado que o pai do Giba quis te levar, você preferiu vir Verdade. pra Osasco passar férias. Sabe essa Verdade, história? verdade. Eu com 11 Cara, tem anos, eu fiz uma decisões proposta pro horríveis. tio pra ir Trocou com o ele ia Pluto com, pelo Zé com o filho Gotinha. dele e pra Disney e tal. E aí eu pipoquei porque ia passar Natal e Réveillon lá. Tinha 11 anos. Não queria passar longe da minha mãe e do meu pai. Fiquei com medo. Aí vim passar férias na casa da minha madrinha, aqui em Osasco. Aí, mas fiquei feliz na época. Mas hoje eu me arrependo. Eu devia ter Então você conhecido a nunca Disney. foi pra Disney? Nunca fui. Uau. Nunca fui. Quero ir. Tá, Eu que vou. cara. Mas e- assim, para responder a tua pergunta, sim. Uma vez que a gente consiga criar nossa presença aqui, a gente tem um plano de começar a levar comediantes lá para Miami, também com o propósito que a gente acabou de reformar todo o comedy, né? Tipo, a gente aproveitou durante a pandemia, que estava fechado. Então, a gente reformou ela inteira. A gente está com o nosso próprio live stream computer. E a gente está querendo agora começar a fazer shows live stream. Que da hora. E uma vez que a gente esteja com isso pronto e tenha tipo, uma presença, o nome da Cancel Records e tudo mais, já conhecido aqui, a gente está querendo começar a levar comediantes brasileiros para lá, para fazer o show mesmo, né, tipo, com uma plateia, mas começar a fazer live stream, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia a galera está muito mais acostumada, né, tipo, com a ideia de ver um show de comédia, né, tipo, pela internet. Sim, Eu e eu sempre imagino pensei que nisso. você já tem o lugar, você já tem uma produtora, assim, seria incrível, por exemplo, assim, nem sei se vocês devem ter pensado nisso, por exemplo, produzir um solo de alguém lá, né, pra depois mandar pra uma Netflix ou pra uma Amazon, sei lá, e aí levar o nome do comedy e da produtora, né? Sim.
Isso tudo faz parte do nosso plano de longo termo? É longo prazo, é. Longo prazo. Eu não sei se eu me Long perdi term. É isso. no meio da conversa, mas esse comediante que abre pro Bill Burr e tal, que vocês trabalharam, Force Shaw. Shaw, yeah. isso, foi gravado o especial dele lá no Comedy ou não? No, in another place. Foi Outro até numa lugar. boate até. Ele Yeah. gravou dentro de uma boate que nem existe mais, a Electric Pickle, right? Yeah, in the middle of a hurricane. Foi no meio de um furacão. Uhum. Porque ele ele tava com tudo pronto, né? Tipo, todo mundo tava pronto, todos os cameramans, tipo, a equipe inteira Yeah. de produção. E aí, uma semana antes, começou, tá vindo um furacão. Não, porque você sabe que, né? Tipo, a gente vive de furacão lá, né? Tipo, é um atrás do outro. Não vai passar, não vamos cancelar, não vamos cancelar. No dia antes, não, tá vindo. Mas a gente fez a gravação. Caraca. Quem eu vi aqui... Porque a galera também já tá acostumado com furacão, É. entendeu? Tipo, eu quando eu me lembro, me mudei pra lá em 95, o primeiro furacão, eu tava cagada de medo, não, vamos colocar a madeira em todas as Sei. janelas, não sei o quê. Já no ano seguinte, já tava, vamos fazer festa de furacão? Porque o que eles fazem é Hurricane Party. É. Entendeu? Tipo, vai vir um furacão, vamos fazer então, tipo, porque eles fecham tudo e a galera vai e faz festa. Animal, né? Brasileiro ia ser carnaval dentro de casa. Sim, brasileiro que já adora um feriado, uma férias, Nossa né? senhora, os caras iam Yeah. torcer pelo furacão. Ia fazer dentro do furacão. É. Não, vai ser lá. É que bem no vamos meio lá. também, tipo, é mais calmo, né? Então a gente entra no meio do furacão. A gente acompanha. Eu vi aqui que o Aaron Berg fez a gravação lá, né? Você conhece o Ironberg? Não, é que eu achei aqui no YouTube. Tá. Grandíssimo fã desde o começo da carreira dele. Eu adoro as piadas de careca, porque ele deve ter, com certeza. Né, se você saber. Bom, deixa ele falar sobre ele, que ele é muito amigo dele. Yeah, we recorded his album, and in our club, and actually it wasn't intentional. We had just had an incredible show, and he was like, "Man, we should record. I wish we did an album." And I was like, "Well, we recorded it." And so Que a we gente were like, sempre "Let's do grava it." tudo que a gente faz lá Yeah, dentro. and it was so that's why it's called Unscripted, live at the Comedy. Yeah, Que animal. excellent album. Yeah. A gente falou, né, da postura em relação ao cancelamento, e aí você estava até contando que parece que aqui no Brasil tá pior do que lá fora, né? Eu essa acho que parada. tá pior. Eu acho porque aqui eu vejo, pelo que eu tenho lido, que eu tô começando a seguir, né, na cena de comédia, é muito mais linchamento aqui do que lá, entendeu? Tipo, uma pessoa fala uma coisa, foi tirada do contexto e foi dito pelo fulaninho de tal, e aí, tipo, já todo mundo começa a odiar e tentar cancelar. E lá, eu acho que ainda tem um pouco mais, sabe? Tipo, demora um pouco mais para alguém ser cancelado ou para o movimento de cancelamento tentar ir atrás daquela pessoa. Então, aqui eu acho que está muito mais agressivo isso. Eu acho que é muito mais difícil para o comediante aqui. Só aproveitando esse gancho, falando do cancelamento, queria saber de você, Dete. Vou voltar um pouco os episódios aí que aconteceram, que trabalha com comédia. O que você achou da atitude do Will Smith no Oscar? Horrível. Aí, seu comediante que Horrível. defendeu a atitude do Smith. Ela trabalha com comédia. Porque teve comediante defendendo, cara. Não, Não achei- teve? A gente conhece. Oh, não, é um absurdo, cara. Isso eu achei desse serviço, Uhum. o comediante, tipo a cena de comédia. Ele em si é um comediante. Sim. E se você for olhar, porque eu acho que todo mundo viu o vídeo, quando ele escuta por primeira vez o Chris Rock falar, a piadinha que ele falou da esposa dele, ele riu. Sim. E aí depois ele olhou para a esposa, viu que ela ficou ofendida e fez aquele absurdo que, independente do que ele tivesse dito, você não sobe. Se você tá vendo um teatro, tipo, sabe, script, né? Tipo, é um teatro mesmo. Você não vai, porque o cara falou uma coisa, né? Tipo, que ele tinha que dizer que você não gostou. Você não vai subir no palco e dar um tapa na cara daquela pessoa. Por que com um comediante você acha que você pode fazer isso? Não. Muito E ele, errado. como comediante, depois já foram buscar a capivara dele também. também, né? Ver É. os sets de stand-up que ele fez lá. Mas- Mas enfim, eu só queria Não, trazer. certeza. Mas só eu acho legal. porque Eu acho legal. conheço comediantes que defenderam. Então, Eu ia entrar nesse assunto Só queria- mesmo, porque assim, aqui no Brasil teve essa divisão mesmo, assim, 50% das pessoas achavam que tinha que ter dado tapa e tal. Mas não dos comediantes, né? Não dos Da comediantes, população. da população. E lá, como é que foi? As pessoas, porque Eu acho que imagino também foi metade. Você Jura? fala 50-50 about like the people that were in favor or against? Probably close. Pelo lado dos comediantes, todos os comediantes mais estavam contra o que ele fez. Porque também, tipo, Mas lá teve comediante defendendo também, assim, a atitude? eu acho que aqui e ali teve algum ou outro que falou, porque não deve dizer isso, mas tipo, aí, você tá indo contra o que você quer que seja feito pra você, que é pra você ter o direito de falar o que você quiser. E pra mim, eu acho que, né, que tem um lado palavras
ato físico. Total. Entendeu? Tipo, se ele lá, sentado, tivesse dito, vai tomar no cu, entendeu? Tipo, alguma coisa assim, beleza, entendeu? Tipo, mas você subir e dar um tapa, você fez pior do que qualquer coisa que o Chris Rock teria Yeah, dito. that's assault. That's a crime. É, assalto. E nessa balança, palavra e palavra, o cara ganhou o Oscar, né? Se fosse pra combater com palavra, ele teria, uma munição na mão pra dar uma resposta. Pra ele, né? Porque o resto, tipo, ninguém nunca mais vai pensar, pô, o Will Smith, quando ele ganhou o primeiro Oscar. Não, tipo, o Will Smith, quando ele deu tapa na cara do outro comediante. Entendeu? Então, tipo, ele mesmo estragou a sua própria noite. Não, e a dos outros também, né? Se eu tivesse ganhado o Oscar naquela noite, eu ia ficar muito puto com ele. Porque foi o Oscar do tapa, entendeu? Não foi o Oscar das premiações. Mas nem sei quem ganhou o quê. Só sei que ele deu tapa e que depois ele ainda ganhou o Oscar. Foi isso. E vocês veem diferenças nos 3 mercados, assim, que vocês já trabalharam? Não só artisticamente, no estilo de comédia que vem sendo feito, mas também na recepção do público. O que o público sente mais em... Por exemplo, isso que a gente está falando, que aqui está pior, né? O politicamente correto do que lá. O mercado de comédia em espanhol, como é que é essa... Como é que é a malemolência dos espanhóis, no caso dos latinos, né? Primeiro eu vou dizer que uma das razões por qual eu acho que nos Estados Unidos é melhor é porque a gente tem o First Amendment, né? A gente tem, né, tipo, o direito de liberdade de expressão e é o primeiro e é seguido. Então, acho que isso ajuda muito. Então, tipo, é muito difícil ou raro, nunca acontece, de um comediante ser preso por palavras. Então, aqui eu acho que... O George Carlin, Bruce, grande abraço para ele. Carlin got arrested same time as him. Então, sabe, já passou por isso. Over, but at least we've a little bit of a head start. Pelo lado legal, é muito difícil isso acontecer lá. No mundo de comédia em espanhol, sendo na América Latina ou na Espanha, existe muito, tipo, já teve alguns artistas que foram presos na Espanha por ter falado graça da família real, né? Tipo, do rei, não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que ainda está um pouco atrasado, mas eu acho que o público não é tão fácil de se ofender fora, pelo que eu tô vendo comparado com o brasileiro. Eu acho que aqui as pior, pessoas, chatinho. Infelizmente, eu acho que as pessoas se ofendem muito mais aqui. Que eu acho interessante porque quando eu morava aqui, né, na década de 80, começo da década de 90, eu me lembro quando o Ayrton Senna morreu. Deu 1 hora, tinha piada do Ayrton Senna, dele ter morrido. E eu acho que hoje em dia, se isso acontecesse e alguém fosse fazer uma piada de alguém como o Ayrton Senna morrendo, ninguém ia rir, ia ficar ofendido, ia tentar cancelar essa pessoa. Entendeu? Não estou dizendo que está certo ou errado, mas mudou muito. Eu acho que é bem... faz muito sentido a gente ser o país que mais usa rede social, talvez um dos maiores, né? É o que mais usa, eu acho. Né? Eu acho Brasil e Índia, eu acho que né? só perde assim... para os Estados Unidos e para a Índia por causa do número de população. Tamanho, né? Porque eu acho que a rede social leva a gente para um lugar onde a gente faz as coisas mais pelos outros do que pelo que a gente realmente sente. Ou talvez por isso, né, o brasileiro tenha mais essa tendência a cancelar ou a julgar as coisas, porque na verdade ele está mostrando que ele está julgando. Não é nem porque ele quer julgar, ele quer mostrar que ele julga. E né? agora tem a rede social, né? Tipo, as redes sociais que dão esse, como é que se diz? Megafone. Isso. E eu acho que é muito diferente, porque lá nos Estados Unidos, aí me corrijam se eu estiver errado, a Constituição americana, ela é meio que uma bíblia pro americano. Então, por exemplo, eu nem vou falar da liberdade de expressão total e absoluta que se tem lá. Mas, por exemplo, the right to bear arms lá. Mas assim, é surreal como o americano discute a questão do armamento, porque ele fala, não, mas tá na Constituição. Como se fosse um negócio dos Founding Fathers lá, sagrado, né? Como se os caras tivessem escrito na pedra e descido do monte que nem, sei lá, o Moisés lá, com os 10 mandamentos. E tipo, você fala, tá bom, mas isso foi em quando? 1700 e bolinha? 76, né? Vamos da Constitution, né? 1976. The Right to Bear Arms? 84. Não, quando escreveram a Constituição. Vou perguntar pro gringo, porque ele sabe melhor. Tá. When was the Constitution written? I believe it was 1784. Ok. 1784? 1776 foi quando eles pegaram a independência. Declaration of Independence. Isso. Okay. 1784, então. I think I'm pretty close, yeah. Por I just ali. did the citizenship exam for a client, so I'm trying to remember. I know. Mas é um negócio, assim, muito louco. Aqui no Brasil,
o cara vai citar a Constituição pra você se você já tiver em julgamento. Possivelmente. Só um advogado. Entendeu? O cara não sabe nada da Constituição brasileira, que é recente pra caramba, de 1988. Assim, a nova, né? Porque os Estados Unidos também, isso é uma coisa que eu acho super impressionante, é que realmente a Constituição foi escrita uma vez e tiveram 27 amendments. Yeah. And you guys have like, what, 400 amendments? or something É, like that? E tem ainda é sempre- ruim. mas foi reescrita por completo. E quando é que foi que você disse que 1988. foi? 88, Yeah. 1988. Então, Então. não, mas é que tudo bem. Os caras que escreveram a Constituição dos Estados Unidos são uns puta gênios, É. né? São os caras, É. assim, muito É. à frente do tempo É. deles. Mas, assim, a gente não teve Vampiros, tanta né? sorte. Inclusive. Mas, assim, eu acho que lá, exatamente isso que você falou, o stand-up lá tem 70 anos, já passaram por todos esses pormenores. E, lógico, a gente tá passando por uma onda mundial aí de querer ser do bem, né? E eu acho que, assim, a intenção é boa, querer ser do bem e tudo mais, eu acho boa, mas ela acaba esbarrando em coisas, porque eu acho que o exagero atrapalha a causa, né? É. Mas que pena que eu tô ouvindo que o Brasil é o pior. Mas... Pelo que eu estou vendo agora. Sim, claro, eu entendeu? acredito Tipo, total. baseado Acredito nisso. totalmente. Mas você falou uma coisa que é realmente, em inglês se diz: The road to hell is paved with good intentions. O caminho ao inferno é feito com boas intenções. E para mim eu sinto isso do movimento do cancelamento. Eu consigo ver no início o que foi positivo, o que foi, qual que foi a propósito disso. Querer defender pessoas que estavam sendo agredidas. Eu não vou tirar esse lado importante, mas eu acho que foi exagerado. E agora tem, sabe, qualquer coisa pode ofender uma pessoa que depois faz um movimento inteiro para destruir a vida daquela pessoa. Então, você não é tão bom se você está destruindo a vida de uma pessoa. Entendeu? Tipo, você nem dá a chance daquela pessoa pedir desculpas ou explicar o contexto do que ele disse, por que ele ou ela disse, entendeu? Então, sabe, eu acho que está muito exagerado agora. As pessoas estão muito extremas. Sim. E isso estraga um pouco, principalmente estraga um pouco a cena de comédia, porque eu acho que eu já tive alguns comediantes, tira essa faixa porque eu acho que vai ser ofensivo, eu acho que a pessoa não vai entender, eu não quero que ninguém fique ofendido comigo, e eu não vi nada ofensivo no que foi. Claro que eu tirei isso aqui no Brasil e até com alguns comediantes da nossa gravadora em espanhol também. Alguma chegou a dar problema? Alguma gravação de alguém Ainda chegar não. na Cancel Records e tentar cancelar a Cancel Records? Ainda não. Ainda Não? não, mas a gente... Mas, pô, Cancel Records, né? Tipo, vai tentar nos cancelar, a gente já tem um nome de cancela, né? Então... Que já é um escudo, né? Exatamente, Mas eu libero, a gente vai lançar o que o artista quiser. Se ele quiser que não seja lançado porque está com medo disso e disso, eu vou até tentar, talvez, convencer de, não, vamos lançar de qualquer jeito. Mas se chegar ao ponto de alguém tentar vir nos processar ou reclamar, ou não sei o quê, a gente vai lutar, porque a gente está aqui para lutar pelos Funny's comediantes. funny, you know? É. If it's funny, Funny is funny. it's funny. You know, I've Isso eu seen- não sei como traduzir para o português, né? Tipo, funny is funny. Engraçado é engraçado. Se é engraçado, tá valendo. Meio Isso isso, tá ótimo. né? Acho que No, é. and that's one of the problems with the cancel movement in general is that I've seen people in our club. I mean, I watch the audience every show, and I see people. They laugh so hard when it's about, it could be anything that's not about them. Maybe a joke about the gays or about blacks or about autism or something. But as soon as it comes to their group or whatever, then they go crazy and they get upset, and then that's wrong right there, and that's what we're trying to prevent. Exato. Não pode ser um buffet que você escolhe Yeah. que se ofende, o que pode, o que não pode. Quem vai editar isso, né? Que ofende, o que não ofende. Eu acho realmente que o Igor, a gente sempre fala disso, o Igor fala que o humor é a coisa mais democrática que tem. Yeah. Eu Porque concordo. no sentido da unha encravada ao câncer terminal, tudo pode ser zoado. Eu Igualmente. A partir do momento que você começa a tirar dessa seleção coisas que não podem, você já tá discriminando. Yeah. E falando, essas pessoas não têm... Look, comedy doesn't have to be offensive. It's not that all Exactly. comedy is offensive, but it can be. Just like it can make you sad, it can make you angry, it can make you offended. But the rule of comedy is that the level of offense has to be matched or exceeded by the level of humor. You know. Exatamente. So if something is more offensive, not funny, then it doesn't work. It's a bad joke, and you know. But if Shouldn't do it, you shouldn't do it, But if it's offensive but equally or more funny, that's a good joke. I Bill mean, Burr, acho half of grande the exemplo stuff in disso. all the great albums. Like, that's what they Exato. talk about. Exactly. Yeah. I know. Exatamente.
E eu acho que é isso, as pessoas não entendem que às vezes as coisas estão sendo faladas porque são absurdas e são engraçadas. São engraçadas porque são absurdas e não porque são cruéis É. ou qualquer coisa desse tipo, né? Exatamente. O Ricky Gervais, o último especial dele agora do Supernature, tipo, ele começa explicando o que é ironia, o que é sarcasmo, para que as pessoas, sabe, tipo, e obviamente que isso foi irônico e sarcástico, né, mas é exatamente isso, tipo, eu acho que as pessoas agora estão meio que perdendo, tipo, não entendem mais que comédia é para ser sarcástico, é uma ironia, é coisa absurda, que o comediante não necessariamente acredita, mas ele tá usando isso para, tipo, mostrar o absurdity, né, tipo, o absurdo dessa situação ou desse tema. Tipo, imagina se eu dissesse isso, né? É. Imagina se fosse dessa maneira. Mas está como sendo seria. levado literalmente, né, na palavra literal. Uhum. Eu queria perguntar para vocês quais foram os trabalhos preferidos que vocês fizeram. E, bom, vamos começar com isso, depois a gente vai para o próximo top. Bom, para mim, pelo lado de só produção de comédia, qualquer show que a gente faz no Comedy Inn é um sempre melhor que o outro. Todos os comediantes que já foram atuar lá, sempre que saem sendo comediante pequeno ou comediante grande, eles saem, tipo, esse quarto é mágico. Então, para mim, toda vez que a gente tem show é das minhas melhores experiências. Mas em termos de trabalho produzido, eu acho que ter feito o Gritona com aquela chilena, a Natália That's what I was Valdebenito, gonna say. foi tipo, de arrepiar. Primeiro porque foi o nosso primeiro trabalho que, né, tipo, deu sorte, mas primeiro especial que a gente produziu, o Netflix chamou, entendeu? Mas também por ela ser quem ela é uma chilena e no Chile é muito machista ainda, tipo, é um país muito conservador, Conservador. e para uma mulher subir no palco e falar as coisas que ela estava falando, é legal ver. Que isso She was either one of the first or second woman to ever get a comedy special on Netflix in Spanish. In Spanish, which foi a is primeira ou a todo? segunda. yeah, in Spanish. Em espanhol. Sim, sim, claro. Yeah, Mas, yeah, né, quantos países hispanohablantes a Yeah. gente tem, né? This was 2017, right? 2016, 2017? 2017. 2017. Yeah. Yeah. Muito doido isso. It was like big Então, moment isso foi aquele for us, momento yeah. que é. E também, né, tipo, para ela ter a mensagem que ela fala, porque ela fala de várias coisas, né? Tipo, não, ele não é feminista, vamos queimar o sutiã, não é isso que ela faz. Mas para ver uma mulher falar as coisas que ela estava falando e ter um público, sabe, tipo, que ela tem um número de seguidores imenso, sabe? Foi muito legal poder ver e a gente poder ajudar a trazer a voz dela para o mundo inteiro, ou a levar a voz dela para o mundo inteiro. E o sonho de consumo? Quem seria um comediante assim, falando, nossa, eu queria muito trabalhar com esse cara, um dia a gente ainda vai fazer uma parada com ele. O Dave Attell. Dave Attell? Eu sou fã. Que foda. Você também? Você também? Yeah, I love Dave, man. Trying to get him down to Miami for years. A gente até but- conhece ele, porque a gente vai seguido para Nova York e ele tá sempre no The Cellar. Então a gente já bate papo com ele há anos. E ele já fez show lá no Comedy. Não, porque ele odeia a Flórida. Ele já disse pra gente, porque ele tem muita família na Flórida, e ele disse, se eu for pra Miami, eu vou ter que ver minha família, eu não quero ver minha família. We're like, we won't tell them. It's a secret. I know. Mas seria pra mim, isso é o meu sonho de consumo. Aquele He's one of the especial best club dele, o comics in the country. for Bumping sure. Mics, é esse o nome, né? Bumping Mics. Bumping Mics. É demais. Mas- cara. Mas Jeff Ross. Com o Você Jeff falou, Ross, você falou uma coisa exatamente. interessante, Best Club Comedy. Yeah. Por que você faz essa distinção entre o comediante de clube de comédia... Excellent question. Obrigado, cara. So here's the thing, you know, there's a comedy club feel, and then there's the theater feel. There's the stadium feel. There's that when you're in it. There's nothing. I mean, like, and I'm biased because our room is like that. You know, 90 seats, and although everything is very tight, the low ceilings and stuff like that, and the energy bounces off the walls, and you interact with the people, and some comics do that better than others. Some comics go up there and they're hilarious, but they're basically doing an act, doing a skit, and not an act that it's fake, but just like a one man show kind of thing. And it's not much, and it doesn't vary each time, and it's not like, you know, very it's just energetic and dynamic. É flat. Yeah, and it's the show. It's the same from beginning to end with no, you know, and other comics they build off of the crowd and of the interaction. You know, Dave Attell is not out there doing theaters and stuff, even though he's hilarious. You know, that's Ele not his thing. prefere fazer clube de Yeah, comédia. that's not his thing. He loves the club life and the club shows and you know, I mean, so do I, honestly. But
E quando você vê ele no The Cellar, tipo, não tem comediante que nem ele. Agora melhor, traduz, né, Varela? Agora traduz, porque Não, até aqui vocês acharam que o meu inglês era fluente. Mas eu vou pescando algumas coisas. Agora assim, ele quer saber. A câmera tá Droga. nele e ele tá assim. Eu achei que eu ia usar isso aqui como meu currículo. Falar, meu inglês é fluente. Então prova. Entendeu? Mas aqui agora não deu pra fazer aquele quebra-cabeça na minha... Não, eu vou falar o seguinte, que ele Porque a pergunta foi muito boa mesmo. Eu achei curioso que ele descreveu o Comedy Club dele e me deu vontade de ir lá fazer show. Porque 90 lugares, teto baixo, aquele caldeirão que a gente chama. Caldeirãozinho. E é É. só cadeira, E não o tem clima de mesa. teatro. É tipo É um tipo theater teatrinho. style, Cara, ele falou que tem comediante que ele tem um ato muito quadrado, assim. Então ele vai lá, dá o texto, 50, 55 minutos, acabou, tchau, vai embora. E tem comediante que o cara se alimenta da plateia que tá ali. Então ele interage, aproveita uma piada dali. Eu acho que o Dave Attell O improv. O Dave Attell. faz uma improvisação absurda. No Bumping Mics é um negócio... Ele e o Jeff total. Ross é um São- negócio surreal. Total assim. isso. Tem que ser, né? Eu acho que o bar, pro Dave Attell improvisar daquele jeito, precisa ser o bar. Ele não conseguiria fazer no teatro Cara, daquele Não, jeito. não tem como, porque tá Né? tão longe, É, né? A não tem, plateia. é. Não E eu tem aquela exatamente. conexão. Eu acho que a comédia stand-up, o melhor lugar pra se fazer é lá, nesse lugar de 90 lugares. Eu concordo. Porque eu fui assistir o Chris Rock no Madison Square Garden. Lá na última, né? Tendo que ver pela tela, né? Exato, que é um Podia ter cara... tido em casa. É um deitado, Playmobil lá no Pijama. palco, entendeu? Yeah. E aí você... Eu assisti... Pô, o cara é incrível. O Tambourine, que tá na Netflix, foi esse o show que eu fui Oh, wow. assistir. Oh, nice. E aí ele... É legal, é muito incrível. Mas a galera que tá sentada lá... As risadas são... A galera que tá lá na frente, acho que tem uma Até risada pega. legal, né? Mas lá atrás a galera tá... Não é. O cara que vai no Caldeirão, no bar de 90 lugares, no My Fucking Comedy do Danilo, no Clube do Minhoca, o cara chora de rir, de doer aqui, né? Então eu acho que faz total sentido. Inclusive, já emendo uma pergunta que é... Vocês chegaram a conversar com o Danilo quando ele tava fazendo o Comedy Club dele? Porque eu sinto que vocês têm muitas áreas de ponto de conexão aí, de ideias, né? Que talvez ele tenha até aproveitado a expertise de vocês pra fazer Quando a o dele. gente tava fazendo a reforma no nosso clube, foi quando ele tava construindo My Fucking Comedy. Mas eu converso seguido com o Danilo, mas ele sempre... Eu gosto de manter tudo privado, né? Então, tipo, ele me mandou fotos, sabe? Eu fiz perguntas, o que você vai fazer aqui? O que você vai fazer lá? Não sei o quê. Aí eu mostrava o que a gente fez no nosso green room, no camarim, né? Que se diz. Então, tipo, a gente conversou bastante durante essa época. E só pra saber, eu não sei mesmo, como que vocês se conheceram, assim, teve alguma... Então, em 2016 foi quando a gente começou a trabalhar e produzir coisas em espanhol. Quando isso aconteceu e a gente foi dada essa oportunidade de gravar discos de comédia em espanhol, eu, brasileira, pensei, por que a gente não faz algo no Brasil? Vamos ver no que dá. E foi através de uma amiga minha, que eu sabia que ela trabalhava no mundo de artes aqui no Brasil, que eu falei, tipo, olha, eu tenho essa lista de comediantes que eu adoraria falar. Claro, eu coloquei, né, tipo, o Danilo Gentili primeiro, né, tipo, vamos ver se ele me responde. E ela tinha o contato dele, foi assim que a gente começou. Então, desde 2016 que a gente fica batendo papo, tentando ver como a gente conseguiria trabalhar juntos. E ele quase foi concorrente de vocês, né? Ah, Que ele quase abriu um comedy club em Miami, né? No Orlando. Orlando? Orlando, Foi Ah, Orlando. tá, achei que era por ali. Mas ele se tornou como o nosso anjo da guarda, porque, bom, eu acho que ele é de muitos no mundo de comédia. Tipo, ele, total. desde o começo, acreditou, desde o começo me deu atenção, me dava tempo para falar comigo, dele escutar as minhas histórias, minhas ideias e projetos e não sei o quê. E quando a gente estava com isso pronto para começar a conversar com os comediantes, ele foi o que me passou a lista e os números e disse, pode dar meu nome. Então, Que maneiro, maneiro. Cara, eu tenho uma história com o Danilo que é muito foda, assim, que eu já contei em alguns lugares, que ele foi o cara que leu o meu texto, assim, a primeira vez para fazer meu primeiro open mic aqui no Brasil, que eu tinha uma banda com um comediante que era do mesmo grupo dele, o Comédia ao Vivo, o Luiz França. E a gente tocava. E eu escrevia para um jornal de bairro na faculdade. Jornal pequenininho, tinha uma coluna de humor, e eu ficava mostrando esses textos pro Luiz sempre que tinha ensaio e tal. E ele, cara, você devia fazer. Naquela época, cara, mal tinha comediante novo fazendo, né? E aí eu falei, cara, um dia eu vou fazer. E um dia eu tomei coragem mesmo, fui lá, eu sempre ia assistir, justamente por conta da banda, porque às vezes a gente tocava no final do show. E aí eu falei, Luiz, olha isso aqui. Aí ele pegou e falou, não, Danilo, chega aí. E aí ficou os três assim, e o Danilo leu ali. Falou, cara, vem segunda que vem aí.
E aí foi assim, meio no susto, Irado. mas ele que leu, assim, eu tenho um carinho com essa história, assim, sabe? Que era o Comédia ao Vivo, aquela primeira geração deles Irado. ali, acho muito foda. Foi muito atencioso, assim, né? Não, ele é. Eu acho que é pelo amor que ele tem pela comédia, né? E pelos direitos de todos os seres humanos, pela liberdade de expressão, que eu acho que ele também é um lutador forte por E isso. apanha muito, né? Apanha pra caramba. Sim. Sim. E eu acho que é isso aí, né? A gente tem sentido isso nos últimos contatos, né? Que a gente tem tido, né? Que meio que a parada é a vontade de fazer com que a cena seja confortável e faça sentido para todo mundo, sabe? Porque a gente sabe que é difícil isso nesse meio. Todo mundo só se preocupa com o próprio umbigo. E a gente observa, tipo, ele não tinha por que fazer um comedy. Ele não tinha por que vir aqui, por exemplo, falar de comédia. Ele já Mas- teve um comedy, né? Pois Ele é, fechou, pois ele é. já teve- Inclusive, quando eu falei que o clima no Comedians era uma merda, ele falou, eu concordo com você, eu também não ia lá. Então, assim, eu acho muito generoso o que tá rolando, assim, sabe? E a gente costumava E já... é totalmente diferente, né? O O My quê? Fucking, o clima Ah, de você outra vai lá, coisa. é tipo, é foda. É Outra um lugar que eu coisa. me sinto melhor. de Nossa, Comedy Club eu aqui em vou São lá, eu Paulo. fico. Eu sinto tô muito doida bem, pra ir, a assim. gente tá indo Vocês não amanhã. foram? Ainda não, porque a gente ia ir na quinta passada, que foi quando a gente chegou de Miami, só que o nosso voo atrasou 10 horas. Ah, Então, quando a gente pousou em São Paulo, tipo, já tava para começar o primeiro a primeira das duas sessões. A gente falou, não, então a gente espera pra semana que vem. Então, amanhã a gente tá indo pela primeira vez e depois, na sexta, pro nosso evento que você vai estar atuando. Isso é aqui mesmo do lado, aí. né? Aqui perto É, da aqui gente. do lado, É né? aqui do lado. É. Faz Cara, e no uns comedy 4 dele tem um detalhe, que é detalhe, mas é tão carinhoso, assim, com a gente, que é o lance, assim, você vai em outros comedies aqui do Brasil, tem foto de vários comediantes, ou das antigas do Brasil, e que merecem a homenagem, claro, quanto comediantes gringos que também, pô, são inspirações pra É. gente. Então, óbvio, faz sentido tá lá e tal, ok, mas que nunca pisaram lá, porque já morreram e porque são Nunca fizeram Porque são stand-up, meninos, né? né? São comediantes entendeu? stand-up. Também nunca fizeram stand-up, mas tem uma história na comédia no Brasil. Mas o Danilo fez questão de colocar fotos de comediantes que movimentam esse mercado Agora. hoje aqui no Brasil. Que- Então, cara, pra mim, eu recebi como um carinho muito É. foda, assim. Tipo, ter minha foto no Comedy Club do Danilo, eu acho muito, muito foda. Eu Gostei, tiro o também, chapéu. acho isso muito legal. pra caralho, assim, pra essa Porque homenagem. também tá assim. dando uma credibilidade pros comediantes atuais aqui do Brasil e o que Total. eles estão fazendo, em vez de só estar focando que merecem os Uhum. comediantes brasileiros antigos ou os americanos, mas eles não são os atuais que estão na cena de comédia agora. Então acho É. isso muito legal. Sim. Amanhã, então, porque o pessoal não sabe, mas hoje é quinta-feira, Ah, sim. né? Hoje é quinta-feira e amanhã... amanhã a gente vai estar lá. Amanhã, show, 11h59 no My Fucking 11h59. Comedy Club. A gente vai deixar o link aí na descrição pra vocês comprarem o ingresso, se ainda tiver, né? Porque lá no My Fucking Comedy o ingresso voa mais rápido que do Lollapalooza, tá bom? Então, vão lá assistir, eu estarei lá presente, inclusive vou tirar a foto dos cancelados do mês lá, nós dois, né? Ah, é verdade, Porque- estamos lá. Porque o Danilo tem uma placa Sim. no Comedy Club dele que vai trocando pro cancelado do mês, né? Alguém que foi cancelado pela internet, ele coloca lá. E aí o Danilo veio aqui semana passada, e aí ele foi cancelado aqui, ele colocou o Planeta Podcast e a matéria que ele foi cancelado e tudo mais. Então a gente vai lá tirar foto no Hall do Hate. Gostei. Eu gostei de ter essa cancelado do mês. É, legal pra Achei caramba. Adorei. E isso que eu gosto, quando o Comedy Club vira meio que um santuário da comédia, né? Que tem coisas que a plateia acho que entende quando vê, é lógico, mas pra gente tem um significado, assim, de Mais tipo... pessoal, porque a gente vive aquilo, né? Eu acho aquilo demais, assim. E é uma honra, né? Eu até falei pro Danilo lá na gravação que eu falei: o Planeta Podcast nunca esteve em tantos tabloides como agora. Eu falei, vá lá e fale mais merda, porque a gente precisa disso. Gostei. Então amanhã estaremos lá, Van Gogh, Pompiani. Van Gogh. Melhor banda do Brasil. Melhor banda está na Cancer Records. Tá na Cancer Records. mundo, Pode desculpa. ouvir no Spotify, só ir lá. Cancer Records no Spotify ou O Motivo de Van Gogh. Você vai ouvir a nossa banda lá. E outra coisa também, tipo, sim, tá no Spotify, tá na Deezer, tá no Tidal, não sei o quê, mas também tá no Instagram, também tá no TikTok. Então, sabe, tipo, as pessoas se quiserem, tipo, no TikTok fazer um vídeo dublado com um texto teu ou com uma canção tua, eles podem, entendeu? E no Instagram também, você vai fazer um Massa. story, você pode colocar
a faixa do Motivo do Van Gogh ali. É verdade, minha prima mandou mensagem, né? A gente saindo do The Noite. Ela, pô, joguei Pompiane aqui no Instagram, apareceu as músicas do Motivo de Van Gogh. A gente saindo do The Noite. Minha prima. Achei Irado. foda. E eu vou adiantar aqui uma conversa que nós vamos ter ainda. A gente tá formalmente. finalizando, que eu queria fazer uma pergunta, mas... Claro, Pode, não tem Não, problema. é porque... Mas é muito da fofoca da comédia que eu queria que a Dash me falasse se ela conhece, porque eu sou muito fã. Óbvio, Dave Chappelle, Dave Attell, esses caras são gênios. Mas eu sou muito fã do comediante que dirigiu o solo do Chris Rock. Bom, O Brian. Eu não sei falar, eu falo Brian. Por isso que você, Brian. por isso que você Bo fez uma... Brian. Eu falo Bo Brian. Pra mim é Bo Brian. Eu não conheço, sei, esse não ranço. conheço ele pessoalmente, mas ele é... Mas pra mim é o cara que mais me atinge, assim, com comédia, é esse cara. Qual Tudo foi que o ele nome faz... do solo que ele fez You guys durante are- a pandemia? Inside. Inside. Muito bom. Cara, esse cara pra mim... Mas ele não é You guys um de have a- comedy club, You né? guys Não, have a lot ele- in common. You guys have a lot in É, não. Vem, meu amigo, common. You guys vem. do. The Van Gogh, Oh. yeah, you guys do. É, então, é a grande Pompiani? inspiração. Tem em comum? Não, o motivo de Van Gogh. Ah, tá. Achei que era Motivo de esteticamente. Mas ele. Eu falei, olha, Mas o no cara processo engoliu do o Motivo Bob de Van Gogh, ele era um cara que a gente Total. sempre trazia É. nos ensaios. Assim, era o cara que a gente sempre batia o martelo. Assim, fala, meu, esse cara é o que a gente quer chegar, o mais próximo do Motivo de Van Gogh é disso aqui, assim, sabe? Com marcas ali e tal, marcas específicas de luz para ter uma piada. A gente queria chegar nisso, A assim. produção dele, dos shows dele é impressionante. É muito Ele que foda. faz toda a produção do seu próprio show. Exatamente. É impressionante. E quando ele um dirigiu gênio, o Chris Rock ainda, eu falei, meu, esse cara é foda. É. Então eu sou muito fã dele, assim, específico. Por ser músico, porque acho do Van Gogh, eu acho que eu que tive o maior contato com música durante a vida, assim. Depois, o Humberto estudou, o Edson faz aula de piano hoje, mas o tempo que eu fiquei, eu cheguei a trabalhar mesmo com música profissionalmente, assim, Uau, não sabia. antes de entrar na comédia. Óbvio que o meu instrumento é batera, sou baterista, mas eu toco outros instrumentos e no Van Gogh eu toco violão. Mas então eu tive um contato forte com música antes da comédia. Então quando eu vi o que esse cara faz, pra mim é muito foda, porque junta tudo aquilo que Junta tudo. que eu já estudei, que eu trabalhei, que eu tive contato. Então ele é um dos caras que eu mais curto assim hoje em dia. Acho ele muito Mas foda. ele não... Vocês não conhecem ele pessoalmente? Pessoalmente, então? não. Ele não faz comedy club, né? Muito difícil. Yeah, it's hard. He's doing big places. É. E também Big porque é tão stage and- produzido os shows dele. É praticamente tipo, uma peça teatral, né? É um one-man show. É um one-man exatamente. show. Yeah. Ele apareceu poucas vezes assim, ali no Just for Laughs, fazendo uma coisa mais específica, assim, mas eu acho que ele deve desenhar aquele show de uma vez só, sabe? É. Porque ele é tão genial que... Eu acho ele genial. Ele e o Team Meeting, eu acho os dois mais incríveis, assim, como música. Mas já adiantando, Van Gogh vai ter um álbum de estúdio, né? Vamos conversar. Exatamente. Eu tô Pela super Cancer feliz pra Records. poder fazer isso. Eu Exatamente. acho que Acho vai que vai ficar ser o bem melhor legal. álbum da história da comédia nacional. Eu venho falando isso, as pessoas, elas, mas você tá exagerando. Não, mas a Vocês não iam ir pro Rock in olha, Rio? Nós Sabe que você vamos, vai? Não, nós mas já a estamos pandemia que negociando. atrapalhou. A pandemia atrapalhou, cara. Nós vamos. A pandemia atrapalhou. Não, a gente gravou o especial do Van Gogh final de 2009, falando, não, a gente vai fazer muitos 19. shows. Final de 2019, isso, 2019. Falando, não, 2020 a gente vai viajar muito com esse show. E eu estreiei um solo, vocês foram até assistir o Piadas para Pagar as Contas, que foi um solo meu que eu estreiei em dezembro de 2019, na intenção de gravar em 2020. Ai. E aí, E aí o veio. resto, né? Aquele todo mundo- abraço. Aquele abraço. Então, cara, 2019 foi um ano muito especial pra gente, assim, né? E, enfim. E a gente parou 2022 e 2023 vai ser mais Vai ser ainda. Vai ser melhor, vai ser muito melhor. Ainda mais com o lançamento da maior obra da comédia nacional de O toda a motivo história. de Van Gogh. Motivo de Exato. Van Gogh Inside. Olha, queria agradecer vocês da Cancel Records por terem vindo aqui. A gente adora falar de comédia, dá pra ver no olho de vocês que comédia é um negócio que tá vivo no coração de vocês. No seu, nem tanto, gordão, porque coração de gordo nem sempre tá tão Para, vivo. cara, para. Jogar um chantilly em cima da comédia. Mas a comédia vive no seu estômago, gordão, que é a parte que você mais gosta. Inclusive, a gente tem um show junto toda sexta, eu, o Humberto Varela e o Bruno Lambert, a gente tá em cartaz. E eu só entrei no grupo porque eu tenho ótimas permutas com comida. Exato. Então, Pizzas e hambúrgueres. tem hambúrguer, pizza no camarim e eu só tô no grupo por conta disso. Eu achei que via salada, não veio, né? Sushizinho não É, tem. não tem. Mas pizza tem.
Olha, obrigado demais. Voltem Obrigada quando a vocês. quiserem. Ó, eu sei que... Eu sempre falo aqui, quando vem pessoas da comédia no nosso podcast, eu sempre gosto de ressaltar, porque eu acho que a comédia como cena é uma grande muralha, assim, cada um coloca seu tijolinho ali pra deixar ela forte e pra um ajudar o outro. Então, Amei, quer dizer, gostei não é? disso. Então, eu acho que vocês vindo pro Brasil, que é uma cena muito embrionária comparado com os Estados Unidos, né? É muito legal e eu fico muito feliz de ter gente otimista trabalhando e apostando numa coisa da comédia, porque no final das contas, é material humano na comédia, né? As pessoas, os comediantes fazem a comédia, mas se eles não tiverem suportes para poderem mostrar o trabalho e pessoas que acreditam e pessoas boas no que fazem atrás da cortina, a gente fica meio que... Você viu como é que é o pessoal desorganizado, não sabe fazer um Excel. Imagina, então se depender dos caras, os caras ficam viajando nas ideias, escrevendo Só no escrevendo quarto. piada. E nada acontece. Então, muito obrigado não só por terem vindo aqui, mas por apostarem na nossa comédia brasileira. Eu espero que dê muito certo. Obrigada. E que a gente veja projetos gigantescos, não só acontecendo aqui com vocês, mas lá fora. Porque eu acho que a rapaziada... Se vocês falarem, pô, vamos amanhã pra Miami, o cara nem te pergunta se vai ficar no hotel, se ele acampa na frente do comedy, faz. Mas tem espaço no hotel. Inclusive, eu ouvi o slogan do Comedy Inn, que é Laugh Late, Sleep Over. É. Muito bom, assim, muito bom. Então, ó, muito obrigado mesmo. Você, Pompiani, você é sócio daqui Sou praticamente? sócio daqui, queria agradecer vocês que são meus amigos de verdade, dentro do planeta, no palco e fora do palco. Exato. Gosto demais de vocês. E agradecer a Det, ao Mike, porque é o que eu falei da pandemia, né? Estragou tantos planos nossos e Nossa, também. com certeza de vocês que trabalham com comédia. E o nosso contato foi durante a pandemia. Então, esse contato veio como um respiro, uma esperança, assim, um presente pra gente. Porque a gente viu e falou, mano, tem ainda possibilidade da gente tocar aquilo que a gente construiu lá atrás. E foi um presente mesmo. Obrigado, Det, por acreditar. Não, obrigada a vocês por acreditarem na gente. Acreditarem que não é um trote. Mas meu, muito obrigado mesmo, porque foi muito especial, de verdade. Obrigada. Valeu. Olha, maravilhoso. Acabamos esse episódio espetacular do Planeta Podcast. Segue a gente, deixa o like, dá uma olhada no trabalho da Cancel Records e do Motivo de Van Gogh e de outros tantos comediantes que tem por aí, de excelente qualidade. Se você estiver passando por Miami, Comedy Inn, pô, eu agora fiquei curioso de ir lá. Então, muito obrigado. Não quero ir mais pra Disney, quero ir pra Miami Comedy Inn, meu próximo destino. É isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.